Ele está aqui hoje, gente, para falar sobre avaliação imobiliária. Ele que é pai, ele que é engenheiro civil. Ele, Melquisedeque Souza. Melqui, Obrigado. se apresente. Obrigado, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite. Uma satisfação muito grande estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Melquisedeque. Melquisedeque Souza, sou professor de avaliação de imóveis, engenheiro civil, especialista em avaliações. Sou professor tanto de pós-graduação como cursos na área de avaliação de imóveis. Também trabalho na área bancária, né? A gente vai poder falar um pouquinho disso aqui. Estou à disposição. Melqui, agradeço por você ter vindo hoje e falar sobre esse tema, né, que é um tema em que a gente tem diversos profissionais trabalhando. Mas me diz assim, há quanto tempo você trabalha com avaliação de imóveis? Vamos lá, avaliação de imóveis eu trabalho há uns 12 anos já. Na verdade, mais ou menos o tempo que eu tenho de banco, porque foi lá dentro que eu conheci avaliação de imóveis. Foi a minha primeira experiência, porque na faculdade, e aí eu não sei se a turma de hoje já está vendo esse tipo de conteúdo na faculdade, mas na faculdade eu não vi nada sobre avaliação de imóveis. Eu me formei em engenharia civil em 2010, e em 2012, quando eu passei no concurso para o banco, eu trabalho na maior instituição financeira do Brasil, o Banco da Habitação, não vou falar o nome, vocês já sabem qual é. E lá eu tive o primeiro contato com habitação, com avaliação de imóveis. Fiz alguns cursos dentro da própria instituição para poder atuar nessa área. Me apaixonei. E aí eu me apaixonei, eu preciso me aprofundar mais. E aí eu fiz uma pós-graduação, uma especialização em auditoria, avaliações e perícia de engenharia. Depois disso eu comecei a dar aula porque não tinha curso. A turma querendo saber, e eu ensinava um, ensinava outro. Eu comecei a fazer cursos, cursos curtos, de 20 horas, 30 horas de avaliação básico e avançado. E depois fui me aprofundando, fui convidado para ser professor de pós-graduação. E aí hoje estou caminhando aí com essa jornada dupla, eu vou chamar assim. Cara, Melqui, interessante. Eu posso chamar de Melqui, né? Claro. A gente começou a falar aí. Pode, claro. Mas você falou que trabalha, então, num banco. No banco, a sua área, o seu setor é o quê? Aprovar os financiamentos para a construção de imóveis? As pessoas querem ir lá construir, você aprova? Aí eu você avalia? Vou ter que responder um pouco da trajetória, Porque quando eu entrei, o objetivo era esse. Analisar uma proposta de empreendimento, por exemplo, avaliar a unidade, avaliar o orçamento, ver se aquele empreendimento ele é viável. No final das contas, toda análise bancária, e qualquer instituição financeira vai fazer isso, é analisar a viabilidade econômica, viabilidade financeira daquele projeto. Porque o banco vai entrar com recurso. Ele precisa saber se esse recurso vai ter retorno. Se for dar prejuízo, por exemplo, se o custo for maior que a avaliação, tá fora. Então, olha a responsabilidade. São operações de milhões. 140, 150 milhões, 200 milhões. Então, se você erra a conta, você que trabalha com investimento, já pensou fazer a conta errada? Eu estava olhando justamente isso, Mas você não consegue ter um ROI positivo, né? Não consegue. Eu tava olhando justamente isso. Você vê que tudo é investimento, né? Olha aí, o banco investe também nas pessoas. Muito bom, legal. Melqui, mas você disse também que dá aula, de avaliação. Você ensina as pessoas só na pós-graduação? Tem outro ambiente que se alguém quiser te achar? Vamos lá, tem dois ambientes, Primeiro a pós-graduação, que é mais aprofundado, mais extensivo, eu diria, e também eu tenho cursos específicos de avaliação de imóveis. Então a pessoa está entrando agora, quer conhecer a área de avaliação, não quer fazer uma pós-graduação ainda, e eu recomendo, inclusive, pós-graduação para quem já tem contato com a área. Para quem já fez algum curso, já conhece, aí faz uma pós. Quem não tem ainda, é muito melhor fazer um curso. 20 horas, 30 horas, conhecer a área, se aprofundar, pode procurar outros cursos mais aprofundados, e aí se decidir de fato trabalhar nessa área e quiser se aprofundar, aí parte para a pós-graduação. Tem uns 5, 6 cursos nessa área, e quem tiver interesse, segue lá o @engemelquisedeque. Lá tem pessoal, seguindo, hein? Anota aí, galera. Anota aí. Não, e quando fala Melquisedeque, como é que eu vou escrever esse negócio? Mas aí, lá tem um link, tem informação dos cursos, é muito, muito interessante, muito conteúdo bacana. Ótimo. Você falou que tem, você ensina, tem 6 cursos, então são vários métodos que você usa, várias formas? Obrigado por perguntar. Porque, assim, a norma, ela... Como assim, várias formas?
Não é só ir lá e dizer que o móvel vale tanto, não? Fazer uma média, né? Meu amigo. Você me lembrou, porque assim, muita gente acha que a avaliação de imóvel é uma opinião de preço, né? Aí eu acho que vale tanto. Já me perguntaram também. Mas quanto é que vale esse imóvel aqui? Não, aí eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado. Você não é avaliador? Você tem que saber quanto é que vai. Aí você vai pro metro quadrado do bairro, né? É trato feito, né? Você chegou lá, olhou pro... Por exemplo, você sabe, na Ponta Verde ali, né? Estamos aqui em Maceió. Na Ponta Verde, o metro quadrado varia de 6 mil... Aí, cara, depende muito do imóvel. Mas você vai botar de 6 mil a 10 mil reais o metro quadrado, né, dependendo do padrão de acabamento. Então você tem essa noção. Agora, olhar para o imóvel e falar é tanto, isso a gente não faz, porque assim, a gente tem uma norma técnica. Né? Tem a norma da BNT, a norma da BNT ela fala os métodos, e eu vou falar um pouquinho disso. Ela fala os métodos que você pode avaliar. Você pode avaliar assim. E ali tá, né, bem restrito, tem que seguir aquelas etapas técnicas para chegar no valor do imóvel. Né? Então não é opinião, não dá para chutar, a gente não chuta, tem que avaliar o negócio. E aí tem o método tradicional, que é o comparativo, né? Só um resumo aqui. Aí tem outros, né? Tem o método evolutivo, o método involutivo, método da capitalização da renda, tem método do custo, avaliação de empreendimento. Só que se eu falar de cada método desse aqui, cada método desse dá um podcast. Dá um podcast para cada método. Mas aí o básico mesmo, que a norma coloca como método preferencial é o comparativo, que é basicamente isso, pesquisar no mercado, né, verificar as características, usar inferência estatística e encontrar no final o valor dos imóveis. Falando assim, parece que é bem mais simples, né? Mas tem todo um cálculo, mas assim, de fato não é difícil. Né? Tem todo um cálculo, a norma instrui, né? Ela mostra como é que você faz, você pode até usar um software ali para auxiliar, até o Excel. Até pelo Excel você consegue fazer a avaliação de um imóvel. Muito estatisticamente. Bom. Eu lembro, também sou engenheiro civil, e eu lembro na minha graduação que eu tive essa matéria de avaliações. Uau. E na pós. Na graduação. E uma das atividades foi avaliar o imóvel, e aí você entrava nos classificados lá e pegava os valores do imóvel para dar esse valor. Foi um trabalho bem interessante. Raridade, porque assim, pouquíssimos cursos de engenharia tem na grade avaliação de imóveis. Era optativa? Não. Era da grade mesmo. Era da grade. Hoje parece que não tem mais. Olha só. Isso que você está falando é tão verdade que eu também sou engenheiro civil, eu não vi avaliação na faculdade. Eu garanto aí, nossa audiência aí, a maioria não viu. Não tem jeito. Não, e por falar em audiência, responde pra gente aí agora. Levanta essa polêmica aí agora, né? O que a gente mais vê no mercado é outros profissionais fazendo avaliação de imóveis. Você falou da norma, né? Você falou dos cursos que você faz, dos métodos. E aí, o que a norma diz sobre a avaliação? Qual é o profissional responsável, então, por fazer a avaliação? Você falou de outros profissionais, acho que você não quis entrar na polêmica, mas eu vou entrar. Corretor de imóvel não pode fazer avaliação de imóveis. Pronto, falou. Eu não queria falar, não gente. Pode, mas... Não pode. Não pode, e assim, é norma. O corretor de imóveis, aí, explicando um pouquinho, eles têm o que eles chamam de CNAE, né, que é um cadastro nacional de avaliadores de imóveis. Corretores, tem um CNAE, né? CNAI. E quem tiver cadastrado nesse CNAE tem que fazer uma prova para entrar, pode avaliar imóvel, segundo os corretores. Mas a avaliação deles não é um laudo de avaliação, é um parecer. Eles fazem um PITAM, o parecer técnico de avaliação mercadológica. Então, parecer é uma opinião de preço. Beleza. Então deixa eu te interromper. O que o corretor faz não é uma avaliação, é uma opinião do preço. Opinião de preço. Ele opina no preço porque ele tem experiência com o mercado. Ele tem experiência com o mercado, ele trabalha com venda de imóveis. O cliente procura primeiro o corretor, com o valor em mente. O corretor conversa com ele, não, vamos colocar uma gordurinha aqui pra gente negociar. Não tô falando que são todos, mas aconteceu comigo assim. Vamos colocar uma gordurinha aqui pra gente negociar, vamos. Aí esse imóvel vai à venda com essa gordurinha, e é vendido por um terceiro preço, que às vezes não é nem o primeiro nem o último. E ele tem acesso a esses preços, então ele sabe qual é a dinâmica do mercado, como o mercado funciona. Então, assim, a gente tem que admitir que o corretor tem pleno conhecimento do mercado imobiliário. Pronto. Isso é o que os corretores fazem. Agora, quando a gente fala da norma técnica, quando a gente fala de laudo de avaliação, tem que ser engenheiro. Por quê? Tem resolução do CONFER, tem resolução do CAL, que a avaliação de imóveis é atividade privativa de engenheiros e arquitetos. Então, só engenheiro. Aqui só tem engenheiro, mas arquiteto também pode. Arquiteto pode. Não vamos criar outras polêmicas. Arquiteto pode.
Apenas eles podem fazer a avaliação de imóveis. A avaliação só engenheiro e arquiteto. E aí a norma coloca as regras. Mas no caso, você falou aí das profissões, engenheiro, arquiteto, todo profissional de nível superior que esteja ao CREA, ele pode fazer? Engenheiro agrimensor, engenheiro civil? Não, é engenheiro... Não, vamos lá. Tem engenheiro civil, engenheiro mecânico, porque tem avaliação de máquinas e equipamentos. Perfeito. Engenheiro naval, porque faz avaliação, né, de navios e tal. Engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, que faz avaliação de imóveis rurais. Né? Tem algumas outras variações que o CREA, no decorrer do tempo, entendeu que tinha similaridade, mas não estão na resolução. Então, se na resolução mesmo, são esses. Aí, não, esse aqui o CREA permite. Claro, né? Tem profissão que não existia na época da resolução. A resolução é 1960, mais antiga. Não lembro o número, o ano exato aqui, ninguém aqui era nascido. Eu acho. Sei. Eu também acho. Não, na época que eu nasci, só tinha celular. Só tinha celular ou não tinha? Isso é porque ele não quer revelar a verdade dele. Não tinha smartphone ainda. Eu vi o smartphone nascer. Quando eu cheguei aqui, isso tudo era mato. Pra você falar com alguém, você tinha que ligar pra casa dessa pessoa. Como assim? Já que você entrou no assunto, já foi pior. A gente tinha que ligar pro orelhão da rua da pessoa, esperar que alguém que atendesse fosse daquela rua e conhecesse a pessoa e fosse lá na casa chamar. Né, cresci no interior da Bahia, né? Eu nasci em Santo Amaro. Então, no interior da Bahia, nem todo mundo tinha telefone em casa. Né? Linha telefônica teve um tempo aí que era artigo de luxo. Né? Então, você tinha um orelhão, né? O orelhão tinha o número dele, a gente ligava pro orelhão, né? Alguém atendia. Direto, passava pela rua, orelhão tocando, ia lá, né? Criança curiosa. Sabe que é a dona Ana, do bolo. Não, peraí. Aí deixa lá o orelhão, né? Vai lá na dona Ana, telefone. A dona Ana sai, pega lá o orelhão e conversa lá. Então liga de orelhão para outro, né? Vai com o orelhão da porta. Já peguei essa época, mas era muito novinho, né? Nem lembro direito. Faz tempo. Nessa época, para avaliar imóvel ainda era no chute. Era no chute, era no achômetro. Era no achômetro. Eu acho que é. Ô, meu, que você falou dos métodos que você usa, né? Então, explica melhor pra galera. Você avalia, então, o método comparativo. É isso mesmo? Comparar o preço de outros imóveis para chegar ao valor? Sim. O nome meio que já diz mesmo, tá? O nome é Método Comparativo Direto de Dados de Mercado. Então, você vai selecionar, né, pesquisar imóveis semelhantes, vai comparar as características desses imóveis e com o tratamento estatístico, né, com o devido tratamento estatístico, o saneamento da amostra, a definição das principais variáveis, você vai encontrar um preço por metro quadrado, né, que a gente chama de... a gente chama de preço médio, mas é o preço de tendência central, né, que é o valor de mercado. Encontrando esse valor por metro quadrado, aí você praticamente conseguiu concluir, né, a sua avaliação. Esse pelo método comparativo. Aí, claro, né? Tem algumas coisas que você precisa observar, a norma coloca algumas restrições, sempre pautado na técnica. Eu costumo dizer que um laudo de avaliação é um trabalho científico. Tem metodologia, tem pesquisa, você trabalha os dados e dá o resultado, coloca a conclusão. Então, é um trabalho mesmo. Por isso que eu reafirmo, não dá para ser opinião, né? Você não vai opinar o preço de um imóvel. Tem vários fatores, né, que você chega ao preço e que influenciam nesses... Isso, e fatores a gente costuma chamar de variáveis. Perfeito. Né? Então, assim, padrão de acabamento é uma variável, número de quartos, número de suíte, localização. Então, você vai colocar nessas variáveis numa uma planilha, vou chamar assim, tá? Uma planilha de dados, né, com variáveis e os dados ali, né, dispostos. E você vai fazer um cálculo estatístico para verificar. Quando eu falo de estatística, é assim, quando eu aumento a quantidade de quarto, o que acontece com o preço? Ele aumenta ou diminui? Então, assim, isso é análise estatística. Quando eu aumento a área do imóvel, o que acontece com o preço? Quando eu mudo a localização do bairro A para o bairro B, o que acontece com o preço? E aí eu vou ter que analisar tudo ao mesmo tempo. Não é uma variável só, né? Se eu tiver 3, 4, 5, aí vai aumentando o grau de dificuldade. Próximos ao imóvel?
influencia também? Influenciam também. Rede de fast food, rede de supermercado, escolas. Influencia, e aí algumas variáveis influenciam mais e outras menos. Você não precisa usar todas. Perfeito. Então você vai usar aquelas variáveis que são mais relevantes para o modelo, né? Mais relevantes para o preço. E você também consegue calcular isso. Você consegue calcular, a gente tem uma matriz de correlação. Eu sei que tem gente que nunca nem ouviu esses termos, né? Mas assim, a matriz de correlação... O Ricardo que é matemático aí, ele tá fantasiado aí, com tudo pro cálculo. Matriz inversa, transposta. Mas essa matriz não tem nada a ver não com essa aí. Essa matriz, na verdade, é uma tabela. Né? É variável por variável. E aí vai falar qual a influência de uma variável na outra. Então você consegue medir a influência das variáveis no preço. Então você sabe qual é a variável que influencia mais e qual é a variável que influencia menos. Tem variável que não influencia nada. Por exemplo, cor da parede. Se alguém colocar isso como variável, bota lá na planilha, faz os cálculos, vai ver que não faz diferença. Né? Eu tenho uma farmácia perto de casa. Todas as casas têm uma farmácia perto. Se você colocar farmácia, não vai fazer diferença, entendeu? Agora, shopping. Aí mudou. Dependendo também de onde é, porque tem cidade que tem um monte de shopping, cidades maiores. Mas aí cidades menores, né, tem 1, 2, por exemplo, aqui em Maceió. Maceió tem o quê? Shoppings grandes tem 3. Tem outros ali menores, né, mas vamos pegar esses 3 como principais. Então, se o imóvel é próximo de um desses 3, ele vai agregar valor. Agora, você vai para a cidade de São Paulo, né, Brasília, que ali, dependendo da região, tem um shopping todo que é canto, faz diferença estar perto ou não do shopping, a não ser que sua amostra seja maior e tenha bairros que não tenha shopping. Então, o supermercado vai influenciar, uma escola vai influenciar. Você tem formas de falar dessas variáveis. Você pode colocar a quantidade de serviços, por exemplo, em número. Aqui eu tenho 10 serviços, nesse aqui eu tenho 15 serviços, nesse aqui eu tenho 20, aí você qualifica. Então, onde tem mais serviço vai valer mais. Perfeito. E aí quem vai te responder se vale mais ou não é o tratamento estatístico. O modelo estatístico vai responder isso para você. Se aquela variável tem influência no preço ou não. E quanto essa influência, né? Se é maior ou menor. Uma matemática é perfeita. Aí você tem que fazer alguns ajustes, né? Às vezes tem algum resultado assim. O que é importante na avaliação? Você não só operar softwares. Tem gente que, por exemplo, tem o Sysdea, Inver32, Sysrem. Né? Tem alguns softwares que o pessoal aprende a mexer no software. E acha o resultado, mas não sabe o que aconteceu ali no meio. Então é importante você saber o que está acontecendo para você interpretar corretamente o resultado. Com a interpretação desse resultado, você voltar e corrigir, né, alguma distorção. Então, é importante conhecer o processo para poder corrigir possíveis distorções do modelo. Às vezes, um dado que você informou equivocadamente, com o resultado você... Não, esse resultado aqui não faz muito sentido. Aí você volta, quando você vai olhar nos dados, opa, deixei esse valor zerado, tá errado. Aí você vai lá e corrige. Assim... Então, você tocou em fatores, em serviços. Para você, Mel, o que você considera mais importante na avaliação do imóvel? Quais fatores? Excelente pergunta. Uau, excelente pergunta. Porque assim, depende muito do mercado, mas eu tenho percebido aí com um pouco de experiência, né? A gente vai trabalhando, a gente percebe que na grande maioria dos mercados existem variáveis que elas são mais importantes, eu vou dizer assim, né? Elas são variáveis que têm mais influência no preço. E aí eu costumo até ordenar, tá? Para mim, a primeira é a localização. Então, a localização ela faz toda a diferença no preço. Em segundo lugar, se for casa, área do terreno. Se for apartamento, terreno não faz diferença nenhuma. Aí você vai mudar a área do terreno para a área de lazer, se for comparar uma com a outra. Então, localização para os dois. Se for casa, terreno. Se for apartamento, área disponível, né? E no final das contas é terreno também. Depois disso, área do imóvel, área construída. É a terceira e depois padrão de acabamento. E aí, por que eu ordeno assim? Quando você vai verificar, são variáveis difíceis de mudar. Então, quanto mais difícil é mudar aquilo, mais cara, né, mais valiosa ela é. É mais difícil achar ouro, diamante. Né? Caramba, como é que eu vou achar o diamante? Então, quanto mais difícil você tem para achar aquilo, mais aquilo vale. No final das contas, é isso. Porque o diamante é mais bonito. É raridade, né? A raridade, ela compõe o preço. Então, localização. Como é que você muda a localização de um imóvel? É difícil.
sei, na China os caras fazem umas coisas. Mas assim, o terreno, né? Nos Estados Unidos, Nos Estados Unidos você transporta a casa. Transporta a casa. Mas pensa quando pensar em imóvel. Mas pensa de madeira lá. Quando pensar em imóvel, pensa no terreno. Isso. Tipo, a construção a gente chama de benfeitoria. Tá? Então, assim, o imóvel, terreno. Tá. Como é que você muda o terreno de lugar? Ele vai estar ali. Você pode escavar, enfim, aterrar. O terreno vai estar ali. Não muda. Pronto. É o que mais influencia no preço. Depois do terreno, que aí eu estou falando de localização, tá? Localização do terreno. Depois a área. Como é que você muda a área do terreno? Comprando o terreno do lado. Sim. Pode ser que você consiga, pode ser que não. Então você está vendo que o grau de dificuldade está diminuindo, mas diminuindo um pouco. É um pouco mais fácil. Um pouco mais fácil, né? Mas não é, tá tranquilo. Depois disso, eu coloquei o quê? Área construída. Como é que você altera a área construída de um apartamento? Não consegue. Agora, não, pode ampliar. Casa é mais fácil, né? Casa, você vai lá, coloca uma suíte, você amplia e tal. Então, repara que está um pouco mais restrito. Apartamento não dá, casa ainda consegue. E depois disso, padrão de acabamento. Se eu tenho um padrão de acabamento comercial, padrão de acabamento econômico, né? Quando eu falo de padrão de acabamento, é piso, forro... pintura. Pintura entra, mas assim... Pintura, mas como revestimento, no geral, né? Revestimento, porque às vezes tem pastilha, né? Então, revestimento, esquadria... vidro, madeira compensada, né? Madeira oca, né? É maciça. Maciça. Então, isso influencia no preço. Então, mudar o padrão de acabamento de um econômico, básico, comercial, para um acabamento melhor, tem sua dificuldade, mas é mais fácil do que mudar a área. Perfeito. Então, essas quatro variáveis, para mim, são as mais importantes. Agora, uma ressalva. É o mais importante, mas depende do mercado. Não só do mercado, depende também das variáveis que vocês escolherem para o seu modelo. Né? E dos dados. Pensa comigo. Se você tem dados com a mesma localização, a localização deixa de fazer diferença. Então, a variável mais... não era mais importante, mas agora ela deixou de ser uma variável, porque ela não variou. Né? Se não variou, não é variável. E ótimo. Então, assim, se você conseguir pegar imóveis... o mesmo, né, com a mesma característica dessas variáveis mais importantes, é melhor ainda. E aí dessas aí é mais, não digo mais fácil, mas a que dá para fazer é localização. Depois, área do terreno. Procure imóveis com áreas próximas. Sim. Área construída. Imóveis com áreas próximas, né? Área construída próxima. Padrão de acabamento. Tenta pesquisar imóveis com o mesmo padrão de acabamento. Não achei. Tive que mesclar padrão médio com padrão alto. Beleza, não tem problema. Mas assim, tenta... pegar imóveis semelhantes. Quanto mais parecido com o imóvel avaliando, que é aquele que a gente quer achar o preço melhor. Então, por isso que no loteamento você vê os preços das casas quase tudo igual, né? Sim. É a mesma área de terreno, mesma localização. Perfeito. Às vezes é a mesma pessoa que construiu. Sim. E aí o cara constrói uma do lado da outra, né? Aí você olha lá, a casinha tudo igual. Qual que é o valor? É o mesmo. 130 mil, pegar aqui Minha Casa Minha Vida, né? Aqui. 130 mil, 140, todas elas. 130, 140, 130, 140. Aí muda a cor da parede, né? Mas bota um do lado do outro igual na quadra do lado. Não vai fazer diferença. Agora, assim, quando eu falo de localização, depende também do bairro, né? Um loteamento. Tem muita diferença na quadra que você vai colocar o imóvel. Agora, se tem uma avenida principal... Então, se ele está localização, na avenida principal, se ele está localizado, né, mais perifericamente, assim, do loteamento, vai ter uma pequena diferença, mas vai. Perfeito. Pequena que eu digo, depende do mercado. Porque dependendo dessa avenida, né, pode até, quando eu falo de terreno, pode até dobrar de preço. Aí, quando for construção, depende de outras características também. Cara, isso aqui não está sendo um podcast, não. Está sendo uma aula. Muito bom. Eu tô fazendo as minhas anotações. Antes da sua pergunta, você chama o professor pro podcast. O que é que você espera? Uma aula, né? Ô, Melk, então, pelo que você falou, eu percebo que a avaliação, o valor de um imóvel, o preço de um imóvel, vou dizer assim, né? O preço dele não depende só daquilo que a pessoa que construiu gastou para fazer, né? Isso influencia, mas não é o principal, né? Sim, porque muita gente até tem essa dúvida. Aí eu gastei, sei lá, 200 mil para construir essa casa. Então essa casa vale quanto? 200 mil? Uhum. Se fosse assim, ninguém construía, porque né, no final das contas, ali no tempo, ia dar prejuízo. Se eu investir 200 mil, vou vender daqui a 6 meses pelos mesmos 200 mil,
Você esperava... Você enquanto investidor... Não, eu esperava alguém construir para comprar pronta. Né? Para comprar pronta, então... E aí, a gente tem o que a gente chama de fator de comercialização. Né? Quando você faz o orçamento, você pode fazer pelo método evolutivo, que é o orçamento do imóvel, e aí você multiplica por um fator de comercialização, valor de construção vezes uma taxa ali, né? Plus. Um plus. E esse plus é justamente o que o mercado entende, né, como um razoável. Né? Pode ser 10%, 20%, depende muito do mercado. Mas esse é uma exceção, que é o método evolutivo. O preferencial é o comparativo. No comparativo, a gente nem olha para custo. A gente nem não precisa saber quanto que custou. Se você souber, você pode até usar. Assim, como uma variável. Quanto custou essa obra? Tanto, essa daqui, tanto. Mas você não vai saber. Quando você vai pesquisar no mercado, vou olhar uma pesquisa na internet, pegar aqui o OLX, né? Todo mundo tem acesso, todo mundo usa. Vou na OLX, vou procurar meus dados. Aí eu vou lá procurar imóveis de R$200 mil. Aproximadamente, né? Vou fazer uma pesquisa ali. Inclusive, quando a gente está fazendo a pesquisa, a gente ainda não sabe quanto vale o imóvel. Então, a pesquisa, eu falei 200 mil, mas a gente não pesquisa pelo preço. A gente faz o filtro por área. Então, se o imóvel tem 100 metros quadrados, eu vou procurar ali entre 80 e 120. Tem uma regrinha que a gente faz. Geralmente a gente abre um pouco mais, mas no começo da pesquisa a gente procura bem próximo ali. 20 metros para baixo, 20 para cima. Achei poucos dados. Vou ampliando a pesquisa. E a ideia é essa, né? Começar a pesquisa com características mais restritas, e aí você vai ampliando a pesquisa à medida que você não achou, né? Esgotou os dados com aquela característica ali. E aí, depois que você faz essa pesquisa, você vai pegar lá os preços, não vai ter valor de construção. Nenhuma pesquisa dessa você vai achar. Então, você não vai nem usar o fator, a variável custo, né? A não ser que seja o CUB, do Sinduscom, né? Que aí é outro podcast se eu entrar nesse assunto, sim, porque você pode usar uma variável do tipo proxy. Calma, galera. A variável do tipo proxy que você consegue usar o CUB, que é para definir padrão de acabamento. Então, se o Sinduscom tem lá padrão baixo, médio e alto, né, de acordo com a norma 12721, né, de incorporação, custo de obra. E aí você tem um padrão baixo, médio e alto, você consegue, em vez de colocar essa variável baixa, média e alta, 1, 2, 3, você pode colocar o valor do CUB. E aí ele sai de uma variável do tipo código alocado, né, que é uma variável mais frágil, mais subjetiva, para uma variável do tipo proxy, que ela veio de um estudo científico, né? Então, o CUB do Sinduscom, ele é um estudo científico. Então, ele dá mais fundamentação para o dado mais fidedigno, né? Sim. E evita distorções. Né? Por que eu vou botar 1, 2, 3 e não 1, 3, 5? Por que não 1, 10, 20? Faz diferença. Né? Na proporção de uma variável e outra, quando você trabalha com código alocado. Tá? 1, 2, 3 é geralmente o que a gente faz. Não, para ser imparcial é 1, 2, 3. Mas às vezes é 1, 2, 5. Né? Às vezes esse último aqui ele dá um salto maior. E você não consegue ter essa sensibilidade, não consegue ser preciso sem fazer conta. Então é melhor pegar o CUB. Aí você coloca no seu modelo, né? No seu modelo estatístico. Entendi. É isso mesmo. Melk, a gente agora vai entrar em um quadro do podcast No Way. Que seria o quê, pessoal? Um momento No Way. Neste momento No Way, a gente quer saber do Melk qual foi aquele momento da sua vivência, das suas avaliações imobiliárias, em que você falou assim, no way, não acredito. Que massa. Muito bom. Gente, veio tanta coisa na cabeça agora. Só pra falar só uma. Eu quero saber todas. Não, e assim, quando eu tava vindo pra cá, eu tava, né, fazendo uma retrospectiva, né, pensando em algumas coisas que já aconteceram na carreira. Então, será que o pessoal vai perguntar, né? Não sei. Só que depois, agora que você perguntou, me ocorreu algo novo. Daqui caramba, não sei nem se eu posso falar aqui. Se não puder, depois vocês correm. Fala. A gente foi fazer uma avaliação, porque eu também faço mentoria. Né? Então, aqueles que já têm curso de avaliações, já conhecem avaliações, que já trabalham com isso, até peritos de processo judicial me procuram para dar uma assessoria ali, né? Uma mentoria, explicar, tirar dúvida. A gente marca uma hora online, conversa a respeito
do processo dele, fala, você tem essas opções aqui, mas a decisão é sua. Na mentoria não sou eu que faço. Na mentoria eu explico o que é e dou as alternativas para ele fazer, né? Tirar as dúvidas e tal. E aí ele foi nomeado, não vou citar nomes, ele foi nomeado para fazer a perícia de um posto de combustível. E aí não tem opções de posto de combustível para você pesquisar na internet, né? Como é que avalia? E depois de combustível você avalia pela renda. Você tem que pegar a renda do posto, né? Colocar no fluxo de caixa, deve conhecer, para trazer a valor presente líquido a uma taxa interna de retorno. Perfeito, hein? Isso é você no primeiro. Eu vi o olho do menino brilhando. Ele falou de investimento. E de fato a gente usa muito isso em análise de investimentos, né? Análise de empreendimento. E aí precisava da renda, né? E o valor, ele falou, caramba, isso é difícil, né? Como é que eu vou fazer? E eu tô com medo de pegar, tô inseguro e tal. E aí ele pensou em colocar um preço. Quando ele foi ver, três peritos antes dele tinham negado. Não quero. Um falou que queria, esse que queria que cobrou 60 mil. 60 mil reais para fazer uma avaliação. Tá inflado o preço. Tá inflacionado. Eu já tava quase mudando de área. Eu ia investir em outra área já. 60 mil para fazer uma avaliação tá exagerado. Mas beleza, né? Depois que eu fui saber qual que era o posto. Tá. É esse posto. Eu não vou dizer qual que é, mas é um posto muito importante. Eu vou avaliar esse negócio aqui. No way! No way, cara, não acredito. É sério, ele é. Aí eu vou cobrar 60 mil também. Mas aí ele declinou, ele não pegou ele não fez essa avaliação, porque ele já estava com muito serviço de outras avaliações, de outras perícias. Ele, rapaz, não vou fazer essa, porque vai me tomar muito tempo e eu não, assim, eu tô com medo de não dar conta. Porque eu falei para ele, olha, se for por insegurança técnica, não tenha. Tô contigo. Tô contigo, se tiver dúvida, a gente desenrola. Agora, se for, né, por tempo, pra você achar que não vai dar, beleza, a decisão é sua. Aí ele decidiu não ir. Depois que ele me contou esses detalhes, eu... Vai mesmo, não? Faz sentido. Aí, assim, ele não fez, não se arrependeu de não ter ido. Então, uma coisa na vida que eu... Inclusive, assim, eu penso muito nisso, né? Uma coisa na vida... Uma frase, assim, que eu gosto de levar é... Reflita sobre aquilo que você precisa tomar uma decisão, né? Reflita bastante, pense bem a respeito, para que você tome a decisão e fique em paz com a decisão que você tomou. Amigo, você refletiu, avaliou prós e contras e decidiu, tá em paz? Porque tem coisas que você decide que você se incomoda, né? Mas você tá em paz com a decisão? Tô. Acabou. Não tem argumento. A cabeça tranquila, você conseguir dormir à noite. Exato. Por exemplo, tem coisa que você decide, alguém fala, mas tem certeza, você fica na dúvida. Por quê? Não refletiu o suficiente sobre aquilo. Né? Agora, se você reflete bastante para estar em paz com a decisão, pode ser o melhor consultor do planeta. Não, era para você ter feito, ou o contrário. Você não se abala, não. Eu decidi não fazer. Ou decidi fazer, né? Dependendo da decisão que a pessoa Rapaz, foi um assunto muito delicado, viu, Melk? Agradeço você por compartilhar esse momento No Way conosco. E foi muito bom, viu, pessoal? O momento aí que ele trouxe. A gente falou de venda de valor de imóvel, valor e tudo mais. Questão de venda, compra. Mas a gente, todo ano, a gente tem que manter os imóveis, né? Lógico, dar manutenção, né? Quem é da engenharia sabe. Mas existe um tal de IPTU. O tal do IPTU. O que é que você acha isso? O que é que influencia na avaliação de imóveis? Assim, porque ela é uma avaliação diferenciada da questão da avaliação de imóveis, a avaliação para o IPTU? O preço de mercado, né? Isso. De fato, porque o IPTU ele dá um valor venal, né? Ele coloca o valor venal e informa o valor que ele definiu para aquele imóvel. Geralmente esse valor é diferente na maioria das cidades. Esse valor é diferente do valor de mercado. Ele coloca lá o valor venal, porque assim, a prefeitura ela não tem capacidade técnica, né? Aí nenhuma prefeitura tem, para avaliar imóvel por imóvel, todos os imóveis urbanos, e aí é terreno, é prédio, é casa, da cidade. Não faz sentido. Então eles fazem avaliação em massa. Né? Então, geralmente as prefeituras têm um mapa de valores genéricos, né? Que a gente chama de PVG,
ou PGV. Em alguns lugares é PGV, mas é a mesma coisa. O que é? É definir zonas na cidade. Pode ser por bairro, pode ser por setor, depende do tamanho da cidade. E eles atribuem valor por metro quadrado para aquela área. Então, todo imóvel daquela área, para eles, para tributação, isso é lei, vai ter lá o decreto, tudo direitinho, tal, explicado. Quem tiver curiosidade, quiser saber como que isso funciona em cada município, vai lá no portal da transparência, ou às vezes tem um site da Secretaria, né, de Finanças do município. Você consegue baixar esse documento. E aí lá vai ter uma planta dizendo, olha, nesse bairro aqui o valor por metro quadrado é X. É uma taxa. Às vezes é só um fator. Aqui é 3,15. Esse 3,15 eles vão usar numa fórmula que eles têm. Às vezes é 315. Assim, o nível de grandeza é cada prefeitura que vai definir a forma como eles querem apresentar esses valores. E aí eles multiplicam pela área, né? Às vezes eles colocam a variável número de quartos. Na grande maioria das vezes, a única variável é área. A área de terreno e a área construída. Por exemplo, se fez uma ampliação, IPTU aumenta. Não ampliei aqui. Algumas prefeituras fazem... Aerofotogrametria, exatamente. E aí vê lá, opa, aumentou aqui. Teve um caso, isso aí foi um professor de pós-graduação que contou pra gente, e mostrou a foto, né, de uma contestação, isso foi pra justiça, né, foi contestado na justiça e tal, que a prefeitura aumentou o IPTU por conta de uma ampliação. Disseram que ele fez uma edícula. Edícula, né? A galera de engenharia sabe o que é, né? Aí é uma construção à parte, né? Que às vezes é um quarto com banheiro, às vezes é uma churrasqueira, né? Uma área gourmet. E colocaram lá, aumentaram o IPTU do cara. Meu amigo, quando o cara viu isso, era a casa do cachorro. Como assim? A prefeitura aumentou o IPTU por causa da casinha de cachorro. Olha o nível de precisão dos caras. A casinha de cachorro, ele não. Aí isso aí entrou na justiça, aí tirou foto. E o cachorrinho lá na foto, lá, mostra a casinha dele. E aí a pergunta é: cachorro paga IPTU? Se tiver casa. Se depender do governo, paga, né? E aí. Já tem uns que tem plano de saúde. Você tinha outro podcast. Eu vou chamar a galera de veterinário. E aí, cara, deu um BO gigantesco pra resolver. Conseguiram resolver, né? Provaram lá uma casa do cachorro e tal, não conta. Mas assim, a prefeitura faz esse mapa geral e aí ela não consegue ir na precisão do valor de cada imóvel. E muitas vezes esse mapa é desatualizado. Então tem mapa de, sei lá, 2000. Eu lembro da época que os anos 2000 não era tão longe assim. Não era tão passado assim. Isso, inclusive, anos 2000 já foi futuro. Quando a gente chegar inclusive, o mundo ia acabar no ano 2000, né? O mundo ia acabar. Bug do milênio. Lembra do bug do milênio? Lembro. Não vou lembrar de sozinho, não. Você lembra? Eu lembro, meus pais falaram. Eu lembro da conversa. Então, às vezes, tem mapa dos anos 2000 ou mais antigo ainda, que também é uma oportunidade. Então, por exemplo, você que já trabalha com avaliação de imóveis, você pode procurar prefeitura local, muitas vezes a prefeitura do interior, consultar de que ano é o mapa de valores dele, né? Que ano que é esse mapa? E fazer uma atualização, oferecer o serviço para atualizar o mapa de valores. Aí você pensa, bom, se numa avaliação eu cobro 1.000, 2.000, quanto que eu vou cobrar para avaliar a cidade inteira? Claro que você não vai fazer imóvel por imóvel, mas assim, dá um valor razoável. Geralmente esses contratos são maiores, geralmente tem licitação, porque de fato, né, é a cidade toda, é um trabalho mais, né, extenso, só que é um contrato bom. Então assim, dá para provocar a prefeitura para eles pelo menos lançarem o edital. Hoje, agora não, que tá época de eleição, não sei quando que o podcast vai pro ar, né, mas tá gravando aqui as vésperas das eleições, então agora não tem como fazer. Mas depois disso, dá para sentar, conversar, né, e prospectar novos clientes. É uma coisa que eu converso muito com os meus alunos, é sobre prospecção de cliente. Muita gente faz o curso de avaliações e senta no sofá, esperando o cliente adivinhar que ele sabe fazer avaliação de imóveis, cair no colo dele assim, uma avaliação. Não é visto, não é lembrado. Exatamente. E não acontece, tem que ir atrás. E você só precisa achar o primeiro. Prefeitura, achou a primeira, meu amigo. Você vai fazer do estado inteiro. Tem um cliente de terreno, que tem um terreno aqui que ele quer construir um empreendimento, você ajuda ele a avaliar esse empreendimento, fazer análise técnica do empreendimento. Fez o primeiro,
Vai no boca a boca. Quando você falar pro segundo, você fala, olha, eu fiz o de fulano. Um exemplo, Melco, que assim, eu até levo pra minha vida mesmo. A sua família, alguém vai fazer, eu sou engenheiro, você é, o Ricardo também. Alguém vai fazer uma reforma. O seu tio, sua tia, sei lá, seu primo, nem liga pra você, pra perguntar se você tá livre e disponível. Então, é o que eu tô dizendo, quem não é visto não é lembrado. É verdade. E se nem a sua família lembrou de você, como é que os outros vão saber que você faz esse tipo de serviço? Mas eu não faço não pra parente. Gente, faça isso não. Não. Parente, eu indico um amigo meu, o Ricardo é engenheiro. João é engenheiro. Então eu indico os colegas de confiança. Eu falo, vou te indicar um engenheiro. Não, eu indico os caras bons. A indicação é ouro, né? Agora não. Não. Mistura não mistura. O meu que responde uma pergunta pra gente também, que é uma curiosidade, eu acho que da maioria da galera, né? Imóvel, então, ele sempre valoriza? Opa, sempre é um perigo, né? Eu fiz de propósito. Toda generalização é perigosa. Inclusive essa que eu acabei de fazer. Bom, sempre valoriza. Se a gente for analisar o histórico, daqui para trás, sim. Historicamente, a gente pode afirmar com segurança que sim. Então, assim, em média, a maioria dos imóveis, né? Pegar a média aqui, os imóveis, sim, eles valorizam. Sempre. Até hoje. Sempre valorizam. Até hoje. Futuro a Deus pertence. Mas, assim, quando a gente vai falar de tendência, a tendência é que sim, que tem uma valorização desses imóveis. Vai depender de mercado, vai depender da tecnologia. Então, assim, se a tecnologia fica obsoleta, aí aquilo para de valorizar. Então, assim, não, essa tecnologia aqui já não se usa. A construção civil, ela demorou muito para... Ainda está demorando, né? Para aplicar ainda. A tecnologia, é muito arcaico, manual e tal. Então, assim, o bom e velho, concreto, ferro, tijolo, cimento, ainda está rolando. Já tem outras tecnologias, mas a gente não consegue usar isso em escala. Pelo menos não no Brasil. Então, para um imóvel desse ficar com a tecnologia obsoleta, vai demorar demais. Já era para estar. Né? Hoje não era para ninguém executar obra, né, com forma de madeira, né, a ferragem, né, lá de concreto, cheio de concreto ali para amarrar, tijolo cerâmico, cada um faz de um jeito, e ainda tem tanta dor de cabeça nas obras. Então, assim, tem várias outras tecnologias que a gente não aplica ainda, né, e assim, vai demorar para ficar obsoleto. Então, enquanto a tecnologia não for obsoleta, dificilmente vai reduzir valor. E aí, quando a gente fala de aumento de valor de imóvel, ele também está ali atrelado a alguns índices econômicos. Por quê? Valor de imóvel é valor de mercado. Então, se todo mundo decide aumentar, vai aumentar. Se ainda assim, todos que eu digo assim, o mercado absorver e comprar, esse é o valor de mercado. Ninguém quer baixar o valor do imóvel. Ninguém vai fazer isso. O pessoal pode parar de comprar. Mas baixar valor, eu estou aqui vendendo a 200 mil, vou baixar para 190. Que é assim, vai ter redução? Não vai. O que vai acontecer é manter, estagnar, parar de aumentar, né, parar de valorizar por um tempo, mas tudo depende do mercado. Quando tiver demanda, a tendência é que os valores continuem aumentando. Aquela velha regra, pessoal, que a gente até falou no episódio passado, demanda e oferta. Sim, essa é uma das... A norma de avaliações é a 14653. Ela inicia na parte 1, são 7 partes da norma. A parte 1, logo no comecinho, coloca princípios gerais de avaliações. O primeiro item, o item A é lei da oferta. Lei da oferta e da procura. E assim, essa lei, ela rege também todos os conceitos que a gente tem sobre avaliação de imóveis. De fato. Se eu tenho muita demanda para aquele tipo de imóvel, a tendência é que o preço aumente. Então, todo mundo procurando esse imóvel aqui, o cara, ele já joga lá para cima, o mercado absorveu, joga mais para cima, o mercado continua absorvendo, ele vai subindo o preço. E isso vai mexendo no preço de todos os outros imóveis. Quando a gente faz a avaliação, a gente pesquisa exatamente isso. Por quanto que estão sendo transacionados os imóveis. Então, vai pegar esse aumento que o cara fez, a gente vai pegar ele. Vai estar no nosso modelo estatístico. Então, a gente já vai considerar esse aumento. Seja sobrepreço ou não, vendeu. É um dado de mercado. Ah, não vendeu. Ele está oferecendo por esse preço. Também é um dado de mercado.
Então, assim, esses dois vão entrar no modelo. Claro, você precisa diferenciar, que esse aqui é de oferta, às vezes tem uma gordurinha. Esse aqui é de transação, de fato. Então, esse é o mais seguro, que realmente foi comprado por esse valor. E aí você coloca no seu modelo estatístico. Quem é a pessoa que tem esses dados na ponta da língua ali na cadernetinha dele? O corretor. Corretor não pode, mas é nosso amigo. Ó. Inclusive, minha esposa é corretora de imóveis. Eu gosto de corretor de imóveis. Casei com quem desdém quer. Inclusive, se ela estiver ouvindo esse podcast, ela sabe que ela não pode fazer avaliação. Ela sabe, já teve um DR sobre isso. Eu já expliquei pra ela, você não pode fazer avaliação de imóvel. Tá bom, ela tá bom, ela concordou. Mel, que a gente viu aqui que valores, né, não são achismo, tudo calculado. Sim. Mas você já passou por alguma situação em que você teve um valor, né, que é calculado, e o dono do imóvel, outra coisa, ele achou que era mais e foi menos? Ou então ele achou que era menos e foi mais e ficou alegre? Isso acontece o tempo inteiro. Não acontece uma vez ou outra, não. Aconteceu muito. Geralmente, ele achou que era mais e foi menos. Geralmente. Quando ele pensa que vai ser menos e vem mais, geralmente não é tão maior assim, não. Por quê? O dono do imóvel, o vendedor, ele quer lucro, né? Se ele está vendendo, ele quer o máximo de lucro que ele puder. Então, ele já viu que tem gente vendendo imóvel parecido com o dele por, né, sei lá, 10 mil reais o metro quadrado. Ele vai botar 11. Se ele, não, o meu é melhor. O do cara sempre é melhor, vai botar para vender. Quando você vai comparar com o mercado, você vai comparar com imóveis até de características diferentes. Mas aí é a estatística, né? Então, estatisticamente, o valor de tendência central, ele queria 11 mil por metro quadrado, você chega lá, olha, 10.500 reais por metro quadrado. É um absurdo, né? 10.500 é o prédio do fulano, que é pior que o meu. Ah, já aconteceu. Mas o prédio do fulano tem isso, aí mostrando, né? Ah, o meu aqui, ó, o meu você avaliou por 10.500, esse aqui tá vendendo por 12. O meu é muito melhor que o dele. Já aconteceu também, mas aí ele não avalia as características, né? Por exemplo, esse aqui, o dele realmente era melhor. Perfeito. Prédio. O acabamento era melhor, a construtora, ela investia muito no fino, sabe? O acabamento fino e tal, muito bom. Só que quando você coloca na avaliação, você diz que o padrão é alto. O padrão do outro também era alto. Sim. Só que ele tinha... Ali, não tem alto mais. Até tem, mas é difícil você pegar isso no mercado, né? Fazer esse ajuste fino, esse filtro fino no mercado. Só que o outro tinha uma coisa que ele não tinha. Localização. O outro estava localizado no centro. O dele estava afastado uns 5 quilômetros. Então, assim, valia muito mais do que o dele. Né? Inclusive, dava até para vender mais de 12 reais, 12 mil reais o metro quadrado. E o dele ficou em 10.500. Aí, para explicar, né, as características, mostrar para ele o laudo, mostrar as pesquisas. Aí, o que a gente faz? Bom, por que você acha que o seu vale mais? Me mostre no mercado imóveis iguais ao seu, né, por esse valor que você quer vender. Aí ele me apresenta 1, 2, aí eu mostro pra ele 10, 15, que foi a menos. Então, assim, é estatística. Então, se eu só tenho 2 a mais, no final das contas, eu não vou achar o preço. Quem vai comprar, vai procurar. Vai procurar, exatamente. Aí, quando se fala de livre concorrência, né, que também é uma das características do mercado imobiliário e da avaliação de imóveis, você precisa ter opções. Então, assim, você tem que ter muita gente vendendo, muita gente comprando. Isso é mercado de livre concorrência. E aí, o cara vai, né, na melhor opção pelo menor preço. E aí não vai escolher o dele. Acaba escolhendo. Então, assim, alguns vão escolher o dele, outro vai escolher outro. Por isso que a gente olha o mercado inteiro. Máximo de dados que a gente puder. Para poder avaliar. Perfeito, perfeito. Realmente, é um estudo bem elaborado, né? Que traz um dado, né, fidedigno, né? Não é como você falou que coloca o dedo pra cima, tanto. Não é chute, não é achômetro. Tem que calcular. Tem que calcular. E você viu que tem tudo a ver com investimento, né? Sim. Investimento. É investimento. Móvel também é um bom investimento. Ainda é investimento, né? Não você consegue, né, preservar valor, né? Ao longo do tempo.
Aí a gente tem que... Aí agora é um podcast pra gente falar disso, né? Porque, por exemplo, quando você comprou por 100 e vai vender por 200, não quer dizer que você está ganhando 100, né? Você precisa descontar a correção monetária. E o que é que você vai usar como índice? O INCC, a expansão da base monetária, você vai usar o quê, né? Então, você precisa saber avaliar isso aí, entender um pouco de investimento, de índices de correção para pegar o valor adequado. Como a gente já explicou, né? Inflação, né? Tem que levar isso em consideração também. E, Melk, você falou aí de um apartamento, né, que tem serviços próximos, mas hoje em dia tem muitos apartamentos que oferecem serviço dentro do próprio prédio. Sim. Você tem lá uma parte para você fazer home office, tem outra para fazer yoga, tem uns que tem até locais para você deixar o seu animal. Tem uns que botaram Lava Jato, apartamento, calibrador de pneu, tomada para carro elétrico. Então, a gente também considera esses itens, eles até valorizam muito mais o imóvel do que do entorno. Porque o entorno valoriza a localização, no final das contas. Então, a variável localização, por si só, ela já explica. Agora, dentro do apartamento, a gente usa o que a gente chama de equipamentos de segurança e lazer. E serviços agora, né? Antes era só equipamento de segurança e lazer. Segurança e lazer é o quê? Portaria, 24 horas, cerca elétrica, né? Circuito interno de TV, né? De câmera, circuito de câmera. Então, tudo isso entra como segurança. Equipamento de lazer, piscina, sauna, salão de festa, playground, quadra de esporte, tudo isso a gente já contava. Agora a gente adicionou o terceiro, né? Muito bem lembrado, que são os serviços. Por exemplo, tem o prédio que eu moro, tem o mercado. Bacana. Tem um mercado dentro do prédio. Então, assim, 2 horas da manhã, você acordou ali, acordou ou não dormiu. Depende aí, né, de cada um. Não dormi ainda, quero, sei lá, comprar ovos. Quer comprar ovo. Aí você desce lá no mercadinho, compra, eu não tenho atendente, né? Aí já é tecnologia entrando, né, para facilitar a vida. Você vai lá, compra, paga no QR Code, tem uma câmera te vendo. Então, se você sair e não pagar, o pessoal vai saber que você saiu e não pagou. E eles têm um controle deles lá, né? Então você vai lá, compra, paga, né? Lá no o smartphone você usa e tal, e vai para casa. Então, assim, até supermercado. Super não, né? Mercadinho. Não é tão super assim, é pequeno. Então já tem mercado, aí, né, como você falou, tem cowork, tem às vezes um espaço mulher. Sim. É um salão. Brinquedoteca, né? Brinquedoteca, assim, mas aí eu tô falando mais de serviço. Brinquedoteca já tinha, né? Perfeito, lá, equipamento de lazer. Mas serviço é algo novo. Então, os imóveis que estão disponibilizando serviços, né? Os prédios que tem isso ali, estão valendo mais. A tendência é que vale mais. Bacana. Porque você agrega valor, né? Sim. Ao entorno. Tanto até aqueles que agora hoje estão fazendo residencial em cima e comercial embaixo. Sim, tem também. Agora, esse daí já dá confusão. Quando você fala de condomínio. Porque, assim, aqui são serviços autônomos, né? Você vai lá e faz o serviço. Você mesmo se serve. Quando você tem uma loja, aí é diferente, porque a loja tem o dono da loja, tem os funcionários da loja. Loja funciona no horário diferente. Quando você mistura comercial e residencial, a regra do condomínio fica complicada. Pior que pode fazer barulho. Quando é comercial, né, você pode fazer barulho em horário não comercial. Quando é a residencial, você só pode fazer barulho em horário comercial. Então, isso tem dado problema. Então, assim, a avaliação não pega esse detalhe, né? Mas quando você coloca, por exemplo, misto, a gente pode falar se o prédio ele é residencial, se ele é só comercial, né, empresarial, com loja, escritório, ou se ele é misto. Perfeito. Dá para colocar essa variável também, só que assim, ele vai valer mais ou menos, mas não por conta desse conflito de condomínio. Tá? Mas assim, a gente sabe que isso acontece. E aí, o que pode acontecer? Quando as pessoas sabem disso, elas vão passar a procurar menos aqueles imóveis. A demanda vai diminuir, e diminuindo a demanda, a tendência é que o preço também diminua. Mas isso é mercado, né? O mercado vai entendendo, aceitando ou não aquela proposta. Então, já tem misturado, mas a tendência é que tenha menos, porque tem dado confusão. Perfeito. E para a cidade de Maceió? Você acha que a gente está crescente
imóveis? É muito turístico? É uma bolha imobiliária que está acontecendo? Maceió, os imóveis de Maceió estão valorizando muito. Tá? Então a gente teve, por exemplo, principalmente na área da Orla, sentido litoral norte. Sim. Então, Orla, sentido litoral norte, tem muita construção nova. Aí quem é de Maceió vai saber. Tem muita construção nova e, assim, construções cada vez mais caras. São prédios, aí já é alto padrão. Então, assim, você percebe a tendência do mercado. Qual a tendência do mercado ali? São imóveis de alto padrão, prédios de alto padrão com vista para o mar. Né? Então, assim, nessa tendência vai... Assim, eu não acredito em bolha imobiliária ainda, porque a demanda tende a crescer. Perfeito. Então, assim, as famílias estão crescendo. O déficit habitacional do Brasil ainda é alto. E aí, quando eu falo não acredito em bolha imobiliária, eu falo de modo geral. O Brasil inteiro. Quem casa quer casa, né? Quem casa quer casa. E pior, porque assim, quem sai de casa quer casa, porque assim, os jovens estão demorando mais para casar. Então, assim, antes era uma casa só, saíam os dois, né, compravam só um. Se juntava. Agora não, né, agora são solteiros, né, querem realização profissional, eu nem sei em que geração que a gente tá. Eu já me perdi também. Mas aí agora, assim, eles têm cada um sua casa. Olha só, já são dois. Olha. Só que aí, olha a tendência de mercado qual que é. Então, você não vai mais vender apartamento com 3 quartos. Então, a tendência é que você venda apartamento de um só. Menor. Tipo, os apartamentos estão diminuindo. Apartamentos estão diminuindo e a área de lazer, serviços está aumentando. Então, a tendência é essa. Áreas de lazer maiores, né, com mais equipamentos, mais serviços, para o cara nem precisar sair do prédio. Vai sair do prédio se quiser. Vou passear. Aí ele sai. Mas se ele não quiser, dentro do prédio mesmo resolve tudo. E dentro do apartamento, às vezes, está trabalhando, está estudando, usa menos. Então, é uma tendência a ser estudada, depende, claro, da cidade, depende do mercado. Mas aí, se você errar a tendência, você vende menos e o preço cai, porque a demanda diminui. Ótimo. É a velha regra. Não tem como escapar dela, lei, não. Essa lei. É que nem a lei da gravidade. A lei da gravidade é irrevogável. Não tem pra onde correr. Aquela ali... Se bem que depois que foguete começou a dar ré... Porque eu tinha essa frase, né? Não, foguete não dá ré. Não dá ré, agora já aí vem Elon Musk lá e foguete dando ré, eu não acredito. Não posso mais usar esse termo, infelizmente. Verdade. Ficou ultrapassado. As coisas mudam. As coisas mudam. Não tem como, né? É verdade. Melk, o papo foi muito interessante, enriquecedor. Já acabou. Não é? Nossa. As coisas passam aqui tão depressa. E quando você vê, já acaba. Mas existem outros episódios em que a gente pode nos reencontrar. Conte comigo. E reencontrar também o público aí. Muito bom. Que vai estar nos ouvindo, nos vendo, né? Porque é podcast, videocast. E agradecer a sua presença. Por você ter vindo hoje e compartilhar o seu conhecimento, seus ensinamentos e também a sua vivência. Obrigado, Melk. Obrigado, meu amigo. Valeu. Obrigado, Melk. Foi um prazer. Valeu, prazer foi meu. Obrigado por você que nos ouviu, né? Nos assistiu, que é videocast também, né? Muito bom. E aí, assim, estou à disposição. Quem quiser saber mais sobre avaliação de imóveis, quiser dar um pulinho lá no meu perfil, como eu disse, @engemelquisedec. Pesquisa lá, né, que a gente vai estar à disposição. Tem aula gratuita, até tem vídeo, a gente fala dos cursos. Vocês vão gostar. Pessoal, agradeço por vocês terem assistido mais um episódio do No Way Podcast. E fiquem ligados que os próximos episódios vão ter outros convidados, trazendo temas interessantes, como também momentos No Way muito inusitados para ser compartilhados. Eu estou aqui ansioso, curioso por ver quais são os próximos momentos No Way. Além do mais, os conteúdos que eles vão trazer também, pessoal. Até mais. Muito obrigado.